E esses foram os resultados dos jogos de hoje pela 18ª rodada do Brasileirão 2025. O Corinthians recebeu o Fortaleza e acabou empatando em 1-1. Ele saiu atrás e empatou no finalzinho do jogo. O Botafogo perdeu para o Cruzeiro em casa por 2-0, uma grande vitória aí da Raposa. O Flamengo foi visitar o Ceará lá na Arena Castelão, saiu na frente, mas acabou cedendo o empate com uma falha grotesca do seu goleiro Rossi. O Atlético Mineiro aí mantendo a boa fase ganhou do Bragantino por 2-1. O Vitória recebeu o Palmeiras, saiu na frente, né, colocou 2-0 no placar e acabou cedendo o empate. Aí o Palmeiras sempre buscando, né, no final do jogo ou o empate ou até mesmo vitória em alguns jogos. O Internacional recebeu o São Paulo e acabou perdendo por 2-1. E esse último jogo aí, Santos e Juventude, fica para amanhã para fechar a rodada. Depois dos jogos de ontem e de hoje, aí da 18ª do Brasileirão, a classificação é a seguinte. Lembrando que os jogos de ontem também estão disponíveis aqui no canal. A classificação é a seguinte. O Flamengo mantém a liderança aí mesmo com o empate contra o Ceará. Ele acabou somando 37 pontos em 17 jogos. Né? Lembrando que tem times aí com quantidade de jogos diferente. O Flamengo, por exemplo, tem 17 jogos. O Cruzeiro tem 18, o Palmeiras tem 16. E outros times aí também, devido à Copa do Mundo de Clubes e outras coisas mais, acabou a tabela ficando meio desequilibrada aí na questão da quantidade de jogos. Mas vamos lá. Flamengo em primeiro com 37 pontos e 17 jogos. O Cruzeiro vem na segunda colocação com 37 pontos e 18 jogos. O Palmeiras na terceira colocação com 33 pontos, 16 jogos. O Bahia fazendo grande campanha, aí o Bahia do Rogério Ceni, 29 jogos. 29 pontos, quer dizer, 16 jogos. O Mirassol, outro time aí que faz uma grande campanha, 28 pontos em 16 jogos. O Bragantino, 27 pontos em 18 jogos. O Botafogo fazendo uma campanha bem abaixo aí do esperado, né? 26 pontos, 16 jogos. O São Paulo vindo com uma recuperação bem legal aí no campeonato, né? 25 pontos em 18 jogos. O Fluminense está com 23 pontos em 16 jogos, um time que a gente esperava mais, né, depois da campanha que foi feita no Mundial de Clubes, mas de repente o Flu ainda se recupera. Na 10ª colocação temos o Atlético Mineiro com 23 pontos em 16 jogos. O Atlético que tem jogo importante agora essa semana contra o Flamengo, né? O jogo de volta aí da Copa do Brasil, o Atlético venceu o primeiro jogo no Maracanã por 1-0 e precisa de pelo menos um empate para poder se classificar aí contra o time rubro-negro. O Ceará, que hoje buscou empate aí contra o Flamengo, tem 22 pontos em 17 jogos. O Corinthians, né, que hoje saiu atrás do Fortaleza e acabou conseguindo empatar aí no finalzinho, tem 22 pontos em 18 jogos. O Internacional manteve aí seus 21 pontos agora em 17 jogos. O Grêmio, que perdeu para o Fluminense, tem 20 pontos em 17 jogos. O Vitória, que acabou abrindo 2-0 contra o Palmeiras hoje e acabou cedendo o empate, tem 18 pontos em 18 jogos. O Vasco da Gama fazendo essa campanha aí até abaixo do esperado, né? Eu, por exemplo, eu esperava o Vasco pelo menos entre os 10 assim no início do campeonato, mas o Vasco está decepcionando mais uma vez. 15 pontos em 16 jogos. O Santos, que tem 15 pontos em 16 jogos, né? Tem 2 jogos a menos aí que a maioria dos clubes, e joga amanhã contra o Juventude, né? Fechando a rodada. Fortaleza, 15 pontos em 17 jogos. O Juventude, que tem 11 pontos em 15 jogos, ele tem 3 jogos a menos aí que a maioria dos clubes e joga amanhã contra o Santos, fechando a rodada. E por último aí o Lanterna Sport, que pelo jeito, né, não tem muita chance de recuperação, 6 pontos em 16 jogos. E assim ficou a tabela do Brasileirão 2025 depois da 18ª rodada. Até a próxima e um grande abraço.